Curso de Psicanálise Integrada, módulo 11/24. Hoje é o módulo 11, Anna Freud. É a segunda personagem da psicanálise infantil. No módulo passado nós falamos de Melanie Klein, que foi a fundadora, a criadora da psicanálise infantil. Na mesma esteira, imediatamente, Anna Freud, filha de Sigmund Freud, criou também a psicanálise infantil. Então hoje nós vamos falar sobre o módulo 11, Anna Freud. O curso de psicanálise integrada é em 24 módulos e 24 vídeos. Os vídeos são gratuitos, estão no YouTube. Você pode acessar tranquilamente e ter os 24 vídeos. Se houver alguma coisa que está faltando, fale conosco, nós enviaremos. Se você contribuir com R$25, um Pix, fone 6198-340-6632, um valor de 25, automaticamente nós matriculamos você nesse curso e no final dos 24 módulos você terá o certificado e a carteira de psicanalista com número de registro e o seu nome estará no site. O site nós estamos atualizando, acredito que esses dias estará totalmente atualizado com todos os nomes colocados no site. Nós estamos fazendo uma promoção que, se você quiser adiantar os 24 vídeos a 25, dá R$600, só R$600. Se você quiser adiantar e pagar, você pode pagar R$500. Manda por esse Pix 6198-340-6632, manda o comprovante pelo Zap 6198-340-6632 e você vai receber, além desse curso completo já, até o volume 24, também os PDF de cada um deles, você vai receber pelo seu e-mail os 12 módulos da psicanálise integrada antigo que nós temos e 12 vídeos que já estão prontos. Então você pode adiantar a sua certificação e não precisa esperar o final dos 24 módulos. Então essa é a proposta e a promoção que nós estamos fazendo. Vamos falar então de esse curso. Fala dos 21 maiores psicanalistas da história, desde Charcot, Breuer, Freud, Jung, Lacan, e eram 20. Nós acrescentamos mais um a pedido dos nossos alunos. E o 21º é Garcia Ballaraco, que é um psicanalista argentino-espanhol, freudiano, psiquiatra, que acrescentou à psicanálise algumas mudanças radicais, alguns conceitos radicais para atendimento de pessoas com problemas de dependência química. Isso é muito importante, porque hoje nós vivemos num mundo em que a dependência química é comum. Então, como psicanalista, você também poderá atender os dependentes químicos, tá? Pode até, se quiser, depois ter uma carteira de terapeuta de dependência química baseado em Ballaraco. Mas isso já tem um custo adicional que depois você pode entrar em contato conosco para você ter. Muito bem, então vamos lá. Anna Freud, 1895-1982. Esta é a filha de Sigmund Freud. Foi a sexta e a última filha do casal Sigmund Freud e Martha Freud, analisada pelo próprio pai. Por aí você vê que muitos psicanalistas falam que a pessoa não pode analisar seus próprios parentes, nem seus amigos, mas isso é mentira histórica, porque Freud analisou a própria filha, assim como Melanie Klein também analisou a própria filha. Anna Freud focou seu estudo principalmente no tratamento de crianças. Teve várias divergências com Melanie Klein, psicanalista dissidente de Freud, do freudismo ortodoxo, e fundou a escola inglesa. Anna Freud, pedagoga de formação, exerceu essa profissão nos anos de 1914 a 1920. É mais uma fake news que nós estamos derrubando.
Normalmente as pessoas dizem que para ser psicanalista tem que ser psicólogo, médico, etc. e tal. Mentira, porque Anna Freud era pedagoga e foi analisado pelo próprio pai, Sigmund Freud, e se tornou psicanalista. Então você, como pedagoga, como professor, como pastor, ou seja lá qual for a profissão que você tiver, você pode ser psicanalista sem nenhum problema. Este curso desmonta várias fake news que a psicanálise ortodoxa tem pregado por aí. Tá? E a ANPC se caracteriza pela revolução que começou em 1995, junto com aquele grande mestre, o nosso patrono, diríamos assim, Eduardo Mascarenhas, que foi, diríamos assim, o cofundador honorário da ANPC, e nós começamos uma luta para democratizar a psicanálise, para que a psicanálise chegasse aos confins do povo brasileiro, inclusive aos professores, a qualquer tipo de terapeuta, e necessariamente que não precise ser psicóloga ou médico. Exerceu essa profissão nos anos de 1914 a 1920, a pedagogia, e por um curto período de tempo foi professora infantil, e logo se juntou ao círculo de discípulos de Freud, e então se tornou psicanalista, com o seu tratamento voltado para crianças, sendo a pioneira nesta área, e estabeleceu clínicas e berçários para crianças que eram vítimas da guerra, sobreviventes do Holocausto, ou que estavam sendo atormentadas pelas suas vidas. Esta é a famosa Anna Freud. Então ela tem estrutura para ser psicanalista e para nos ensinar como ser psicanalista. Anna Freud é uma grande mestra, diríamos assim, dentro da psicanálise. Na área da análise infantil, Anna Freud aprofundou-se definitivamente nos anos 26 a 27, com seu livro O Tratamento Psicanalítico de Criança, considerada sua obra principal, mesmo se deslocando da prática pedagógica para a analítica. Mais uma vez, Anna Freud continuou a dar importância para a observação direta do comportamento, entretanto passando a ser o tratamento com crianças. Freud guiou os estudos de Anna Freud, e assim ela acabou se tornando a fiel escudeira intelectual do pai. Mas o seu próprio trabalho demonstrou como o trabalho de Freud poderia ganhar novos horizontes de expansão, e foi Anna Freud que estudou e fundou o período da infância e das crianças, sendo que Freud havia fundado interpretações tão facetadas, fundamentadas em memórias clínicas de pacientes adultos. Foi a primeira a dar ênfase ao ego da personalidade, não rejeitando as forças do id e as restrições do superego. Anna Freud concebeu o ego humano com certa funcionalidade proativa e independente. Ela também é responsável pelo estudo dos mecanismos de defesa, tema sobre o qual ela estudou mais a fundo. Tem um livro chamado Mecanismo de Defesa, de Anna Freud. Se você quiser ter toda uma teoria sobre Anna Freud, os mecanismos de defesa, você pode ter esse livro. Em 1905, Freud publicou a primeira notícia acerca das possibilidades do tratamento psicanalítico da infância, relatando o caso do pequeno Hans, criança de 5 anos de idade, vítima de fobia de cavalos. Nós já falamos isso no módulo anterior, para introduzir Melanie Klein. Freud acompanhou o caso à distância, pois viu a criança uma única vez. O pai do menino vinha contar-lhe o que se passava e, orientado por Freud, revelava à criança as interpretações dos seus atos, reagindo bem o menino ao tratamento e sendo até curado. Em 1913, Freud assinalou a contribuição da psicanálise para a pedagogia,
lançando advertência acerca das manifestações da sexualidade infantil, das consequências do recalcamento excessivo, do papel da sublimação na vida do jovem, etc., etc. Os dois tipos de análise, tá? Isso tanto se refere a Melanie Klein como a Anna Freud. Os dois processos, transferência e repressão, são trabalhos dos dois tipos de análise. A análise de situação transferencial e das resistências. A remoção das anésias infantis, a remoção dos efeitos da repressão e a revelação das cenas primárias fazem parte da análise lúdica, da análise da psicanálise infantil. Nós temos aqui uma comparação das duas grandes mestras gênias, né, da psicanálise infantil. De um lado, Melanie Klein e do outro, Anna Freud. Melanie Klein, você sabe que eles começaram a atender crianças desde 1 ano de idade. E você sabe que pela teoria e pela técnica de Freud, a pessoa para ser analisada precisa ter uma boa dicção, uma boa estruturação da fala, cultura, uma série de coisas. E a criança de 1 ano, 2 anos não tem nada disso. Então, Melanie Klein e Anna Freud acharam um novo meio de diálogo ou de fala das crianças. Melanie Klein optou como o brincar. O brincar seria a linguagem da criança. E Anna Freud seria o desenho. Tá? A criança desenhando, você pode interpretar o desenho como sendo a fala das crianças. As crianças falam através do seu desenho. Todos os pais deveriam observar o que as crianças desenham e interpretar. Então você, como pai, você pode fazer esse curso independente de ser psicanalista ou não. Muitas pessoas acham que fazer curso de psicanálise como esta que nós estamos propondo, um preço, um custo baixíssimo, é só para psicanalista. Não, é para qualquer um. Você como pai ou futura mãe, você pode fazer, você deve entender até para educar os seus filhos e entender como funciona a mente humana, como funciona a linguagem das crianças e como você tratar disso. É impressionante, é imprescindível você fazer isso. Vamos continuar. A estrutura da análise freudiana em Anna Freud. Anna Freud criou uma estrutura especial para fazer essa análise. Não fez igual a Melanie Klein. Melanie Klein criou toda uma teoria até 1 ano de idade, tá? Você sabe, está no módulo anterior, e a partir de 1 ano, então, já começa a análise pela linguagem da criança, que é o brincar. Anna Freud, no entanto, ela utiliza o desenho como fala das crianças, mas ele cria 3 fases, 2 fases, aliás, né? A fase dos traumas, em que acontece o ego, superego, a formação, a castração, a libido, a fase das traumas, que é a primeira fase da infância, a segunda fase, a fase edipiana, e a terceira fase, então, seria a análise. Então, nessas 2 primeiras fases, Anna Freud faz uma preparação para fazer as análises, ou seja, a criança tem que ser preparada para fazer a análise. Então, ela faz quais são os elementos que ela utiliza para fazer a análise. Interpretação dos desenhos, interpretação dos sonhos, interpretação das fantasias e sonhos diurnos, a capacidade transferencial da figura paterna através do desenho, os sintomas e a neurose. Você sabe que a criança tem um mundo de fantasia, vive um mundo de fantasia e de sonhos, que também Anna Freud acha que deve ser interpretado. Tá? Se você pegar uma criança e colocar no divã ou numa cadeira, numa poltrona sentada e pedir para ele fechar os olhos e imaginar, ele vai te contar um monte de história. São as fantasias. E essas fantasias, segundo Anna Freud, têm que ser analisadas como se fossem sonhos. Tem os sonhos e as fantasias próprias das crianças. Tá? Então, essas fantasias falam dos problemas, dos sintomas e das neuroses da criança. Você tem que fazer essa interpretação. Isso é o que a Anna Freud fala e está na teoria dela.
E a partir dos 18, 20 anos, não é uma data, não é um ano específico, eu que estou inventando, né? Eu estou fazendo essa especificidade, porque Freud nunca falou que tinha que ter 18 ou 20. Mas se ele tem que ter uma boa fala, uma fala estruturada, uma boa cultura, eu acredito que deve ser nessa faixa de 18, 20 anos. Na concepção de Anna Freud, somente as crianças neuróticas devem ser submetidas à psicanálise. É diferente já de Melanie Klein. Melanie Klein acha que todas as crianças devem ser analisadas, até para prever as suas possíveis neuroses que podem estar se desenvolvendo ao longo da infância. Em regra, o adulto neurótico tem consciência do seu estado mórbido. Em busca de alívio dos seus conflitos, consulta voluntariamente o médico, submetendo-se, por sua própria decisão, ao tratamento. Já a criança neurótica, ao contrário, não tem noção dessa doença, mais suscetível de ser percebida pela sua família do que por ela própria. É a família que vai perceber se a criança está passando por uma fase neurótica, porque a criança não tem consciência. O adulto tem consciência da sua neurose, a criança não. Eis porque a criança vai ao encontro do médico, geralmente a contragosto, conduzido pela sua família. Já teoria e a técnica de Anna Freud. Em vista disso, a criança, antes de começar o tratamento psicanalítico, precisa receber uma preparação prévia, coisa que com Melanie Klein não acontece, já faz análise direto. Já Anna Freud faz uma preparação, há uma preparação, há um período de 6 meses ou 1 ano para preparar a criança para ser analisada, consoante a orientação de Anna Freud. Como preliminar, o analista busca esclarecer a criança de que ela não pode sentir-se bem em virtude do seu comportamento nocivo a si própria e ao meio ambiente, encontra-se doente e por isso necessita submeter-se ao tratamento. Isso você não pode falar com a criança, mas você tem que preparar para que a criança chegue a essa conclusão. E aí então a criança está pronta para ser analisada. A noção da própria doença e o reconhecimento da necessidade do tratamento estão bem definidos na criança quando ela já experimentou os sintomas da neurose, como algo estranho ao seu próprio corpo e exigindo ser retirado. Para encetar o tratamento, importa que a criança já se sinta atraída e confiante na direção do analista em via da aquisição do transfer, ou seja, da transferência. Nessas condições, a criança já se tornou analisável. O método de narração das lembranças adotado na análise do adulto, no qual o paciente é convidado a dizer tudo que lembra do seu passado, não proporciona informações de grande valor. Em geral, a criança não sabe contar bem a sua história, vivendo sempre ocupado com o instante atual, sem noção precisa do passado e do futuro. É por isso que ele mistura, a criança mistura, presente, passado, mistura tudo. Então, a psicanalista tem que prestar atenção, fazer uma análise específica nesse sentido. Para favorecer a associação das ideias, Anna Freud convida a criança a fechar as pálpebras, como já disse, e dizer tudo quanto estiver imaginando ver diante dos olhos, como se fosse um quadro. E a criança vai falar um monte de coisa. Mas por esse processo, a criança, em vez de ideias, expõe meras fantasias, na maioria dos casos. Quando assim desata a relatar os seus devaneios, a criança já oferece material mais valioso para a infância, para a análise. Então, esse material, que teoricamente seria meras fantasias da criança, é o material, é o conteúdo que a analista vai analisar. Muitas vezes o pai, não, vive de fantasia. Não vive de fantasia. Vive de fantasia sim, no sentido lato da palavra. Mas essas fantasias são analisáveis por um psicanalista infantil. Na infância, as fantasias diurnas, além de exuberantes e numerosas, são relatadas com uma desenvoltura jamais observada nos adultos.
Elas são mestres nisso aí. Eis porque, por intermédio da interpretação de tais castelos no ar, se torna possível a melhor análise da personalidade das crianças. Trata-se geralmente de fantasia de defesa contra agressões e perigos, fantasia de vingança contra adulto, fantasia de exaltação heróica das próprias crianças, etc. Os desenhos, que é a técnica da fala que Anna Freud coloca como sendo a fala primordial da criança. Se a criança não consegue exprimir bem os seus conflitos através da linguagem falada, consegue transmiti-lo admiravelmente quando se propõe a rabiscar no papel, desenhando com tanta naturalidade quanto os adultos conversam. Daí o desenho se tornar excelente recurso de exploração da mente infantil. Muito bem, aqui nós chegamos ao final, quando nós falamos de análise infantil. Análise infantil é uma coisa, ludoterapia é outra. Ludoterapia é uma sala onde a psicóloga senta e observa o comportamento das crianças com relação aos brinquedos e com relação a outras pessoas, a outras crianças. Já a linguagem da criança, que seria o brincar ou o desenho, é quando a própria criança usa os brinquedos como método de fala e usa os desenhos como método de fala. Essa é análise, essa é Anna Freud. Pois bem, nós apresentamos assim Anna Freud. E aqui no quadro final, eu coloquei também no vídeo anterior, a diferença entre Anna Freud e Melanie Klein. Melanie Klein, quando completa 12 meses, ou seja, 1 ano, ela já começa a linguagem do brincar e já pode ser analisada. Anna Freud não. Ela acha que esse período da infância é um período de formação. Ela se forma-se os traumas, forma-se o ego, forma-se o superego, forma-se uma série de coisas. É o período de formação, tá? E a linguagem específica é o desenho. E depois de terminar essa formação, o analista deve analisar esse período da infância como coisa que está se formando, para poder analisar essas questões. E aí, então, começa o sistema freudiano propriamente dito, que é do pai dela. Esse é o curso de psicanálise integrada, em 24 módulos. Eu já disse, são 24 vídeos que estão gratuitamente no YouTube, você pode pegar, e os vídeos, os PDF, você solicita, você se matricula, apenas contribuindo com R$25 por cada módulo, tá? Completando as 24 prestações de R$25, você completa os 24 módulos, que você pode adiantar, como já disse. Se você adiantar, você só pagará R$500, porque o total de 24 módulos dá R$600. E ainda tem diríamos assim, você vai receber, não só além desse curso, que já estaria pago, com todos os PDF, você receberia pelo seu e-mail 12 módulos da psicanálise integrada e 12 vídeos anteriores que nós já fizemos há uns 10 anos atrás. E já receberia o seu certificado e a sua carteira com número de registro. Este é então a psicanálise infantil, módulo 11, Anna Freud. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros.